Lei nº 2.578, de 20 de abril de 2012, capítulo 4, do cargo e da função militar estadual. Artigo 26. Cargo militar é aquele que só pode ser exercido por militar em serviço ativo. Parágrafo 1º. O cargo militar a que se refere este artigo é o que se encontra especificado no quadro de organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Parágrafo 2º. A cada cargo militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo ocupante. Parágrafo 3º. As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específica. Artigo 27. Considera-se vago o cargo ocupado por militar extraviado ou desertor. Artigo 28. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar. Artigo 29. Dentro de uma mesma organização militar, a sequência de substituições, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação específica, respeitadas a precedência e as qualificações exigidas para o exercício de suas funções. Artigo 30. A contar da data da nomeação, o oficial do último posto da corporação que tenha ocupado cargo pelo período de 2 anos de comandante-geral, chefe do Estado-Maior ou chefe da Casa Militar, não é obrigado a exercer na corporação cargo ou função hierarquicamente inferior, podendo ser empregado em outro órgão de estrutura do Estado. Artigo 31. As obrigações que pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza não sejam catalogadas como posições tituladas em quadro de organização ou em outro dispositivo legal, são cumpridas com encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar. Capítulo 5. Das obrigações dos militares. Seção 1. Do valor militar. Artigo 32. São manifestações essenciais do valor militar. Inciso 1. O segmento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com risco da própria vida. Inciso 2. O civismo e o culto das tradições históricas. Inciso 3. A fé na elevada missão da corporação. Inciso 4. O espírito de corpo, o orgulho do militar pela organização a que serve. Inciso 5. O amor à profissão militar e o entusiasmo com que é exercida. Inciso 6. O aprimoramento técnico profissional. Seção 2. Da ética militar. Artigo 33. O sentimento do dever, o denodo militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da corporação condutas moral e profissional irrepreensíveis, com a fiel observância dos seguintes preceitos e deveres da ética militar. Inciso 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade. Inciso 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo, incutindo também o senso de responsabilidade em seus subordinados. Inciso 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Inciso 5.
ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Inciso 6. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Inciso 7. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Inciso 8. Ser discreto em suas atitudes e maneiras, bem como na linguagem escrita e falada. Inciso 9. Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de que tenha conhecimento. Inciso 10. Acatar as ordens das autoridades civis. Inciso 11. Cumprir os deveres de cidadão. Inciso 12. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Inciso 13. Observar as normas da boa educação. Inciso 14. Garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família exemplar. Inciso 15. Conduzir-se mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo a que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militares. Inciso 16. Abster-se do uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Inciso 17. Abster-se o militar, ainda que na inatividade, do uso das designações hierárquicas quando, a linha A, em atividades políticas partidárias, salvo se candidato a cargo eletivo. A linha B, em atividades comerciais. A linha C, em atividades industriais. A linha D, discutir ou provocar questões públicas ou pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuados os de natureza exclusivamente técnica, se autorizado. A linha E, no exercício de cargo ou função de natureza civil. Inciso 18. Zelar pelo bom nome da corporação e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos e deveres da ética militar. Inciso 19. Cultuar e zelar pela inviolabilidade dos símbolos e das tradições da pátria, dos estados, dos municípios e das instituições militares. Inciso 20. Cumprir os deveres de cidadão. Inciso 21. Preservar a natureza e o meio ambiente. Inciso 22. Servir a comunidade, procurando no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública, promover sempre o bem-estar comum. Inciso 23. Atuar como devotamento ao interesse público, colocando-o acima do interesse particulares. Inciso 24. Atuar de forma disciplinada e disciplinadora. Inciso 25. Exercer todos os atos de serviço com presteza e pontualidade, desenvolvendo o hábito de estar na hora certa no local determinado para exercer sua habilidade. Inciso 26. Buscar com energia o êxito do serviço e o aperfeiçoamento técnico, profissional e moral. Inciso 27. Exercer as funções com integridade e equilíbrio, seguindo os princípios que regem a administração pública, não sujeitando o cumprimento do dever a influências indevidas. Inciso 28. Abster-se, quando no serviço ativo, do uso de influências de pessoas para a obtenção de facilidades pessoais ou para esquivar-se ao cumprimento de ordem ou obrigações impostas em razão do serviço. Inciso 29. Procurar manter boas relações com outras categorias profissionais e elevar o conceito e os padrões de sua própria profissão, cioso de sua competência e autoridade. Inciso 30. Ser fiel na vida militar, cumprindo os compromissos para com a pátria, com o Estado, com sua corporação e com seus superiores hierárquicos.
Inciso 31. Manter ânimo forte e fé nas corporações militares, mesmo diante das maiores dificuldades, demonstrando persistência no trabalho para solucioná-las. Inciso 32. Manter ambiente de harmonia e camaradagem na vida militar, evitando comentários deselegantes sobre os componentes da corporação, ainda que na reserva ou reformado, solidarizando-se nas dificuldades que possam ser minimizadas com sua ajuda ou intervenção. Inciso 33. Não pleitear para si, indevidamente, cargo, função ou benefício de outro militar. Inciso 34. Conduzir-se de modo a que não seja superveniente nem fira os princípios de respeito e decoro militares, ainda que na inatividade. Inciso 35. Exercer a profissão sem alegar restrições de ordem religiosa, política, racial ou social. Inciso 36. Respeitar a integridade física, moral e psíquica da pessoa do condenado ou do criminalmente imputado. Inciso 37. Manter-se constantemente cuidadoso com sua apresentação e postura pessoal. Inciso 38. Evitar publicidade visando a promoção pessoal. Inciso 39. Agir com isenção, equidade e absoluto respeito pelo ser humano, não usando sua autoridade pública para a prática de arbitrariedades. Inciso 40. Não abusar dos meios e dos bens públicos postos à sua disposição e nem distribuí-los a outrem em detrimento dos interesses da administração pública, coibindo também a transferência de tecnologia própria da função militar. Inciso 41. Exercer a função pública com honestidade, não aceitando vantagens indevidas de qualquer espécie, mantendo-se incorruptível e opondo-se a todos os atos que atentem contra a dignidade da função. Inciso 42. Dedicar-se integralmente ao serviço militar, protegendo as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente, com abnegação e desprendimento pessoal, arriscando, se necessário, a própria vida. Inciso 43. Atuar sempre respeitados os impedimentos legais, mesmo não estando de serviço, para preservar a ordem pública ou prestar socorro, desde que não exista, naquele momento e local, força de serviço suficiente. Inciso 44. Tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Inciso 45. Manter o sigilo de assuntos de natureza confidencial que tenha ciência em razão da atividade profissional, exceto por imposição da justiça e da disciplina militar. Parágrafo único. Entende-se por dedicação integral ao serviço militar, nos termos do inciso 42 deste artigo, o empenho exclusivo do militar durante o turno de serviço para qual esteja escalado, de modo ordinário ou extraordinário, e para o cumprimento de obrigações legais decorrentes da função militar. Artigo 34. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, bem como a filiação a partido político enquanto permanecer em atividade. Artigo 35. Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista, em sociedade anônima ou sociedade empresária limitada. Parágrafo 1º. O militar na reserva remunerada, quando convocado, fica proibido de tratar nas organizações militares e nas repartições públicas civis dos interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Ao militar da ativa
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuados os casos previstos na Constituição Federal. Parágrafo 3º. É proibida ao militar a manifestação individual ou coletiva sobre atos de superiores de caráter reivindicatório de cunho político-partidário e sobre assuntos de natureza militar de caráter sigiloso. Parágrafo 4º. Ao bombeiro militar da ativa é proibida, inciso 1, elaborar, de qualquer forma, colaborar para a apresentação de projetos contra incêndio e pânico. Inciso 2, usar de sua qualidade de bombeiro militar para facilitar a aprovação de projeto do interesse de outrem. Seção 3. Do compromisso militar. Artigo 36. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, presta compromisso de honra, no qual afirma a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifesta a sua firme disposição de bem e fielmente cumpri-los. Artigo 37. O compromisso a que se refere o artigo 36 desta lei tem caráter solene e é prestado na presença de tropa, tão logo o militar adquira o grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar da seguinte forma. Inciso 1. Ao ingressar na Polícia Militar do Estado do Tocantins, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Inciso 2. Ao ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço bombeiro militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Parágrafo 1º. O compromisso do aspirante a oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar é prestado no estabelecimento de formação de oficiais, de acordo com o respectivo regulamento, da seguinte forma. Inciso 1. Ao ser declarado aspirante a oficial da Polícia Militar do Estado do Tocantins, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Inciso 2. Ao ser declarado aspirante a oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço bombeiro militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Parágrafo 2º. Ao ser promovido ao primeiro posto, o oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, presta compromisso de oficial em solenidade especialmente programada da seguinte forma. Inciso 1. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Estado do Tocantins e dedicar-me inteiramente ao seu serviço. Inciso 2. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins e dedicar-me inteiramente ao seu serviço.